Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de Geografia. Estamos com o capítulo O Campo. Conversamos anteriormente sobre a vida no campo e a interdependência do campo com a cidade e da cidade para o campo, ou seja, o campo fornece toda a matéria-prima, bastante material para a cidade produzir os seus produtos. Mas se o campo produz e não tem a cidade para comprar, para adquirir, vai adiantar? Também não. E se o campo não produz, não cuida lá das plantações, dos animais na pecuária, para a cidade ter a matéria-prima, vai adiantar? Também não. Então, um depende do outro. É aquela relação da interdependência, ok? Vamos agora para o nosso livro e vamos falar sobre o trabalho no campo. Como que acontece, como se dá o trabalho no campo? Outro fator importante que caracteriza o modo de vida do campo é o trabalho que é desenvolvido nesse espaço. Entre as diferentes atividades praticadas, podemos destacar a produção agropecuária. Veja, a agropecuária é o quê? A agricultura com a pecuária. Essas atividades são bastante influenciadas pelos elementos naturais. Muitas vezes, o agricultor precisa aguardar a mudança do clima para que possa realizar a semeadura de uma nova safra. Invernos rigorosos ou chuvas intensas podem levar a perdas na produção e a consequente redução dos lucros do agricultor. Então veja aqui, pessoal, neste momento, nos referindo ao tempo, quem trabalha lá na agricultura, com a pecuária, depende muito do tempo. Ah, professora, mas aí tem a irrigação que puxa água e aí não tem problema com a seca. Mas e quando chove muito, como que faz? Quando tem geadas ou temperaturas muito elevadas ou as temperaturas muito baixas. Então, quem trabalha com produções agrícolas depende muito da natureza. E você que trabalha no escritório, conhece um adulto, né? Que trabalha em um escritório. Se chove muito, ele vai normalmente ao seu trabalho com um guarda-chuva, ou de carro, ou de ônibus, como for. Chega lá no local, tá tudo coberto e não tem problema. A chuva, de certa forma, não vai interferir no seu ganho e no seu trabalho. Se está muito calor, a pessoa põe uma roupa mais leve, também vai para o seu local de trabalho e consegue trabalhar normalmente. Isso, claro, a professora está dando exemplos simples, ok? Eu sei que tem pessoas que não trabalham no campo, trabalham nas cidades, mas que a chuva e o clima também interferem. Mas de um modo geral, fazendo uma comparação de pessoas que trabalhem em escritórios ou dentro de escolas, em ambientes fechados, independente se está chuva, frio, sol, ela vai conseguir trabalhar normalmente, enquanto no campo a pessoa pode ter muitos prejuízos. Continuando aqui, de olho no local. A produção agrícola também pode ter consequências negativas por causa de eventos climáticos, como a falta de chuvas. Sua missão é pesquisar em jornais e revistas notícias que tratem das influências negativas de eventos climáticos na produção agrícola na região onde você vive. Registre no caderno as informações coletadas e faça uma leitura atenta, concentrando-se nas principais informações que serão discutidas num próximo momento na sua sala de aula, se for o caso. Então, qual que é a sua tarefa? Fazer uma pesquisa sobre a interferência do clima na sua região
com relação à produção agrícola, ok? Então, pensando aí na sua região, o que o tempo influencia ou interferiu em produções agrícolas? Você vai encontrar reportagens que falem sobre isso e vai registrar no seu caderno para depois, num outro momento, discutir, conversar com quem estiver próximo a você. Combinado? Então, continuando aqui sobre o trabalho no campo. No campo, a rotina diária de trabalho é intensa, em função da necessidade de uso da luz natural. O trabalho começa assim que o sol nasce e termina quando ele se põe. Diferentemente da cidade, onde o trabalho é determinado com base em um horário pré-definido, conhecido como expediente. Então, novamente, como a professora falou, a pessoa vai ao seu trabalho em um escritório, ela tem um horário para entrar, um horário para sair, um intervalo para o descanso, para o almoço, e cumpriu aquele horário, pode ir embora. Agora, no campo, depende do quê? Do clima. Como que um trabalhador rural, por exemplo, vai no meio da tempestade fazer uma colheita? Não é possível. Isso vai atrapalhar e vai interferir no trabalho deles, né? E ele não depende do horário para começar, ele não tem o horário do relógio para começar e terminar. Depende da natureza, o sol que nasceu, o sol que se pôs. Continuando aqui. Vamos falar agora um pouquinho das características do trabalho no campo. Então, nós agora falamos de modo geral, vamos ver as características desse tipo de trabalho. Nos feriados e fins de semana, não há descanso no campo. Ah, olha lá, tem como chegar lá para a criação de porcos e falar, hoje é final de semana, eu vou passear, não vou alimentar, não vou colocar água, não vou cuidar de vocês. Tem como fazer isso? Não tem, porque os bichinhos estão ali e depende das pessoas para cuidar. Do mesmo jeito que a plantação também. Hoje é feriado, eu vou descansar, não vou regar, não vou cuidar de vocês. O que vai acontecer? Vão perder a plantação, não é? Então veja lá. Como ocorre na cidade, onde geralmente as pessoas não trabalham nesses dias. Os animais precisam ser alimentados todos os dias, independente de ser feriado. Épocas como as de colheita, o plantio precisa ser respeitadas, o que gera longas jornadas de trabalho. Em geral, as propriedades pequenas são administradas por famílias e a produção, em sua maior parte, é destinada a abastecer as pessoas envolvidas nesse processo. Nesse tipo de propriedade, é comum o uso de força física, de ferramentas simples, como enxadas, instrumentos de trabalho de tração animal. Então, diferente do que nós vimos na abertura do nosso capítulo, ali nesse tipo de trabalho mais familiar, não se usa tanto as máquinas, os tratores, se usa a força da pessoa na enxada, a carroça, o trabalho, as máquinas entre aspas, né, que é como se fosse, na verdade são o quê? Instrumentos de tração animal, ou seja, o animal que vai puxando para fazer a força para ajudar o homem no trabalho. E muitas vezes essa produção familiar, a maior parte fica para o consumo da própria família e uma pequena que se destina para comercialização. Esse tipo de agricultura é chamado de agricultura de subsistência, essa que a professora acabou de explicar, na qual apenas uma pequena parte do que é produzido é comercializada. Então aprendam aí, agricultura de subsistência. A família planta, a família cuida dos animais para o seu próprio consumo e uma pequena parte que vai para a comercialização. Nas fazendas médias e grandes,
que produzem para o comércio, implementos e maquinários modernos são bastante utilizados, o que reduz o esforço físico empregado na atividade. Então aqui veja, nessas grandes fazendas, quem que toma o lugar do trabalho do homem? São as máquinas, certo? Antigamente, sim, tinham muitos homens trabalhando para trabalhar na colheita e na plantação. E agora quem faz esse trabalho são as máquinas. Vale a pena conhecer. Vamos ficar aqui com uma sugestão de leitura para vocês. Para entender um pouco mais a importância do trabalho no campo para a nossa vida, sugerimos a leitura do livro Do Campo à Mesa, O Caminho dos Alimentos, de Ted Chu. Nessa obra, você encontrará também algumas receitas que podem ser preparadas em casa com seus familiares. Então, fica aqui uma sugestão de leitura para você fazer junto com a sua família e entretenimento também, um momento de lazer e preparar os alimentos sugeridos ali. Continuando aqui um pouquinho sobre a característica do trabalho no campo. Em geral, nas grandes propriedades, o trabalhador recebe uma quantia por seu trabalho, diferentemente do que ocorre na agricultura familiar. Um tipo de relação de trabalho muito comum na atividade agrícola é o trabalho temporário, no qual o trabalhador é contratado por determinado período, especialmente naqueles em que a demanda por mão de obra é maior, como no plantio ou na colheita. Geralmente, esses trabalhadores recebem por dia e são chamados popularmente de boias frias, ou seja, uma forma que essas grandes fazendas têm de economizar, pagando seus funcionários apenas no período que precisa de plantação e no período da colheita. Enquanto o produto está em fase de crescimento, não tem essa quantidade de funcionários ali, certo? Então, essas pessoas que trabalham apenas nesse período são popularmente conhecidos como boias frias, ok? E na agricultura familiar, é a própria família que trabalha, então eles não pagam para outros. Então, eles trabalham para eles se sustentarem e eles trabalham para ganhar dinheiro também. Então, vamos lá. Além dos agricultores, que são aqueles envolvidos diretamente com o processo de cultivo, trabalham no campo outros profissionais, como os agrônomos e veterinários. Afinal, para cuidar dos animais, precisamos dos veterinários. Muitos deles não residem no campo, mas em cidades próximas e se deslocam até as propriedades rurais para desenvolver suas atividades técnicas. Então, olha lá, de acordo com isso, vamos agora à seção Mão na Massa. A ilustração a seguir mostra uma propriedade rural com diversas pessoas. Circule as pessoas que não exercem suas atividades no campo. Então, acompanhe a mãozinha do mouse aqui, que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui uma dentista. Ela exerce a função aqui no campo, pessoal? Nesta área? Não, ela vai para as cidades. Então, aqui nós temos que circular um. O garçom aqui no campo, ele atende aqui? Não, também, não é? Então, nós temos aqui essas duas pessoas que atuam em centros, em cidades, não no campo. Ok, pessoal? Então, ficou aí a atividade para você pesquisar e nos vemos em breve para mais uma aula. Cuide-se, pessoal. Tchau, tchau!